E aí, gente boa, tudo beleza? Não sei se tu percebeu, mas tem umas coisas aqui. Eu suponho que tu tenha percebido. Deve estar perguntando se faz parte do cenário novo ou não. Não é um cenário novo, eu botei esses livros aí para tirar foto. E como eu sou muito preguiçoso, eu não tirei ainda até agora. Mas uma hora eu tiro porque tá incomodando. Botar a cadeira, fiquei pra frente aqui e sei lá, eu ia experimentar filmar pra ver se ficava legal com os livros aí, mas acho que não ficou interessante. Não sei, pode me dizer aí nos comentários aqui embaixo se ficou interessante ou não. De repente eu não tiro os livros daí e guardo. Tem uma biblioteca com um monte de prateleira esperando eles pra voltar. Mas então vamos lá pra história. Tem mais um capítulo começando hoje e a gente já pode ir pra lá. Bora lá? Rafael está surpreso por encontrar em Palhoça o mestre de artes marciais que ensinara Kung Fu para seu pai. Mestre Shan? Falou ele. Mas o mestre Shan não estava com uma afeição muito amistosa e resmungou. Seu moleque mimado! E percorrendo uma distância de mais ou menos uns 5 metros, acertou Rafael com um soco na barriga. O coitado saiu voando, rolando e quicando no chão. Enquanto se senta e tenta recobrar a respiração, o chinesinho aparece novamente diante dele. Você é um molenga mesmo? Tal pai, tal filho. E Rafael ameaça dizer: o que tem, meu? Mas já toma um outro soco e sai voando mais alguns metros. Pai! Termina a frase enquanto cai no chão. No momento que Rafael cai, Mestre Shan ainda o chuta no chão. Rafael fica meio atordoado com a pequena surra, mas tenta recobrar o estado normal o mais rápido que consegue. Assim que o faz, ele rola para trás e se levanta já perguntando ao Mestre Shan sobre seu pai. E o que você quer saber sobre o seu pai, rapaz? Responde o Mestre Shan com outra pergunta. Eu queria saber por que o senhor falou do meu pai e... Mestre Shan! E o Mestre Shan tinha saído correndo. Apareceu do nada, bateu em Rafael, falou umas coisas sem nexo e saiu correndo. Rafael estava bem confuso e acabou saindo correndo atrás dele, gritando: volta aqui! Os dois estavam correndo na rua no sentido da casa de Rafael, que também era no mesmo sentido onde ficava o morro do Cambirela, aquele onde tinha nevado 7 anos antes. Os dois acabam passando na frente da casa do Rafael e a avó dele viu Rafael passar correndo atrás do velhinho chinês, pois estava na porta de casa. A rua acaba e Mestre Shan segue pulando muros e telhados, seguindo na mesma direção, e Rafael o persegue com toda a sua energia. Os dois ainda percorrem campos e acabam por parar na ponte de arame sobre o rio Cubatão. Um tanto quanto esgotado, Rafael se aproxima aos poucos de Mestre Shan e pergunta a ele o que está a fazer. Você é um fraco assim como seu pai? Responde Mestre Shan. Mesmo sem energia, Rafael parte com tudo para cima do antigo mestre de seu pai, gritando para o Mestre Shan não falar daquela maneira sobre o pai dele, e dá vários socos em Mestre Shan, que permanece imóvel como uma estátua. Mestre Shan realmente não se defendia, apenas ficava a olhar Rafael como se ele fosse uma mosca. Rafael percebeu isso e tentou buscar em sua raiva toda a força que necessitava para causar o dano ao mestre de artes marciais. Enquanto isso, na praça de alimentação do shopping em Iguatemi, estavam Felipe, Dani e Carol a conversar sobre Rafael. Tentavam trocar as percepções que cada um tivera dele para compreender o comportamento do amigo. À medida em que conversavam, percebi que o Rafael não queria lutar porque seu pai morrera em uma briga. Felipe conta a história de o pai de Rafael ter sido professor de artes marciais e que no local onde ele morava havia gente que incomodava, mas não sabia dar mais detalhes a respeito.
Dani e Carol ficaram abaladas com a história e os três passaram a entender um pouquinho melhor as atitudes de Rafael. Já Rafael não está na melhor das situações. Mestre Chan se cansa dele e dá um empurrão que coloca Rafael no chão a uns 5 metros de distância. Aponta para o morro e fala para Rafael: se ele quiser saber de alguma coisa, é para encontrá-lo lá em cima. E termina de atravessar a ponte, correndo e seguindo em direção ao Cambirela. Rafael já está cansado, mas levanta e tenta correr atrás do Mestre Chan. Tenta acompanhá-lo. Em outro lugar de Palhoça, a avó de Rafael já está em um ônibus. Era para o fórum que ela se dirigia. Ao chegar ao fórum, ela vai ao cartório para ser atendida. Pega uma ficha e aguarda sua vez. Rafael adentra no meio do mato para subir no morro atrás de Mestre Chan. Enquanto ele atravessa o percurso, alguns flashbacks passam pela sua cabeça, como de quando 2 homens grandes e fortes vestidos com terno chamam seu avô no portão de casa. O avô e o pai de Rafael foram atender os homens, que pediam para o avô de Rafael assinar a venda da casa onde eles moravam. O Sr. Kisner, avô de Rafael, respondia que já havia dito que não iria vender a casa. E o pai de Rafael estava irritado com a presença daqueles homens ali e dizia para eles que não acreditava que eles tinham voltado, enquanto Rafael, em versão ainda criança, sua avó e seu cachorrinho Ajax assistiam à cena da porta de casa. Em meio ao flashback, Rafael se depara com uma cobra que traz sua concentração de volta ao mato com um susto, deixando-o paralisado durante os segundos que aguarda a cobra passar. Após o afastamento do bicho, Rafael tenta se concentrar mais no seu caminho para não sofrer nenhum acidente. Mas no momento tenso, faz as recordações insistirem em voltar. Boa tarde, dona Ana, diz a atendente do fórum à avó de Rafael, quando chega a sua vez de ser atendida. Chama-a pelo nome porque já a conhece. Como está o meu processo? Pergunta a avó de Rafael. A atendente responde que o processo da avó de Rafael estava no gabinete do juiz e ela pede para ir lá falar com ele, a avó do Rafael. E adianta se eu disser que não, né? Responde a atendente. A avó de Rafael já conhecia o caminho e partiu para a sala da assessoria do magistrado, onde pediria para falar com o juiz. No procedimento processual, as partes não podem falar diretamente com o magistrado, mas a avó de Rafael ia todos os dias ao fórum e todos já conheciam Dona Ana pelo nome. Quando ela chegou pedindo para falar com o juiz, a assessora recebeu e pediu para aguardar um instante enquanto questionava o seu chefe sobre a possibilidade de atendê-la. O juiz deixa a avó de Rafael entrar e, ao adentrar na sala dela, ela o cumprimenta logo e diz que foi até lá para pedir ao magistrado para ele julgar o processo dela. Sim, eu sei. A senhora vem aqui todo dia pedir a mesma coisa. Volta para casa, senhora, respondeu o juiz. A dona Ana recebeu a resposta com um semblante de desolação, como se fosse a primeira vez que eu via a resposta da pessoa. De fato, não era a primeira vez e também não seria a última. Mas a cada dia de sua vida ela iria acordar na esperança de ver o seu problema resolvido, pois não se pode viver sem esperança, e sua vida parecia depender daquela solução. Então essa foi aí a primeira parte do 3º capítulo. E logo mais vai vir a segunda parte do 3º capítulo, que eu divido sempre em 2 partes. Esse aí, de repente daria para juntar tudo? Não sei, eu acho que ia ficar muito longo o vídeo. Deu menos de 10 minutos, mas não deu tão menos assim, então se eu juntasse os dois ia passar de... ia chegar perto dos 20 minutos, melhor não tentar. Como deu menos de 10 minutos, a abertura e o encerramento tem que ser um pouquinho maiores. Mas, queria pedir, se tu gostou, compartilha com os amigos, deixa o like. E eu tinha perguntado dos livros, pode deixar agora nos
nos comentários se tu achou dos livros, ou falar qualquer coisa, mandar qualquer mensagem pra mim, beleza? Tranquilo. E inscreve-te no canal e assiste os vídeos anteriores, antigos, dá like também, compartilha. Se não assistiu a história desde do início, começa a assistir pelo primeiro, depois o segundo, cada vídeo em ordem numerada. Tranquilo? Beleza? Até mais, tchau, tchau.